Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio a doutora Luciana Vieira Muniz, que vem falar sobre os processos de feridas, de desgaste dos dentes que acontecem em casos em que pacientes fazem tratamento de cânceres de cabeça e pescoço. Vamos falar também sobre a prevenção, que é tão importante para não se chegar a esse processo da doença em si. Você, é claro, é meu convidado para assistir comigo esse programa que está apenas começando. Não sai daí. Bom, e o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Luciana Vieira Muniz, que é cirurgiã dentista aqui da ACOM, junto com o Dr. Rodrigo, né, atendem esse setor. Não é a primeira vez que a gente recebe aqui no programa, mas é um tema complexo, né? Tem tanto as atividades do setor quanto os atendimentos que são feitos com os pacientes, né? Mas antes da gente entrar mais na parte propriamente dita da reabilitação e do que é feito, queria que você se apresentasse então para quem está em casa, para que eles possam conhecer melhor o seu trabalho. Sim, eu estou aqui na ACOM desde 2005, então são quase 11 anos praticamente, que eu comecei em fevereiro de 2005. Eu concluí meu mestrado e logo eles me chamaram aqui para montar o serviço. E é muito gratificante ver, né, toda essa estrutura montada, ver o número de atendimentos que a gente faz, os pacientes serem beneficiados de forma gratuita com os atendimentos. Então, assim, para o profissional é muito gratificante. Eu me formei em 97, fiz minha especialização e o mestrado na área de estomatologia e alguns cursos de capacitação em hospitais que trabalhavam com oncologia. E assim a gente conseguiu montar um trabalho bem voltado para complicações orais que acometem o paciente oncológico, para a reabilitação desse paciente, né? Então, é um trabalho dentro da odontologia bastante específico. E dentro da ACOM, dentro da estrutura, ela é bem completa nesse sentido do que é necessário para a reabilitação desse paciente? Sim. Na realidade, nós atuamos, a odontologia atua na prevenção, né, junto com o setor de prevenção, com a coordenação da SARA, nós fazemos campanhas de prevenção, fazemos rastreamento com carro itinerante, né, indo nas localidades, levando esse trabalho para próximo da população. Então, a gente faz a avaliação da boca, leva informação sobre o que causa o câncer de boca, quais as formas de prevenir o câncer de boca. Então, a gente tem esse trabalho de prevenção. Nós fazemos o diagnóstico do câncer de boca, né, que é através da biópsia. Então, em nosso setor, nós fazemos a biópsia do paciente. Depois do paciente diagnosticado, nós fazemos o acompanhamento durante todo o tratamento oncológico dele, porque existem alterações que acontecem na boca decorrentes do tratamento oncológico. Então, a gente faz esse tratamento, todo esse tratamento voltado. Para reabilitação, nesse caso. E depois a gente faz a reabilitação do paciente. Porque alguns pacientes, no início do tratamento, eles fazem uma avaliação oral e precisam ter seus dentes removidos. Então, nós fazemos a reabilitação recolocando próteses, né, para facilitar a fonação, a fala, a mastigação e a estética, devolver a estética para o paciente. E muito se fala, né, a respeito da radioterapia, até a químio, né, não sei, na verdade, qual das duas, que provoca muitos danos, né, seja feridas ou até nos próprios dentes, né, que acaba danificando bastante. O que acontece? Por que tem esse, se é que a gente pode chamar de efeito colateral, né? Efeito colateral, realmente. Na realidade, a radioterapia em região de cabeça e pescoço traz muitos efeitos colaterais para a boca. Quais efeitos são esses? Podem aparecer feridas, que são, o nome científico é mucosite. Pode aparecer secura na boca, que é a xerostomia. Pode acontecer infecções virais, fúngicas, tipo a candidíase, que é o sapinho, né? O herpes, né? Infecções bacterianas. Existem também efeitos da radiação diretamente no esmalte dentário, que ocasiona uma cárie específica chamada cárie de radiação, né? A cárie de radiação ela se forma tanto pelo efeito direto da radiação no esmalte, quanto também relacionado com a secura que acontece na boca. A gente sabe que a saliva ela tem várias funções. Uma delas é proteger os dentes. Ela tem uma função que protege o esmalte dentário. Então, com pouca saliva, o esmalte dentário fica susceptível. Fica prejudicado ali. Exatamente.
Então, existem cáries que realmente elas destroem a estrutura dentária. Outra coisa que pode acontecer são as infecções ósseas ocasionadas por extrações dentárias depois da radioterapia. São infecções ósseas que são chamadas osteonecroses, que podem levar a perdas de estrutura, perda de mandíbula, perda de parte da mandíbula e causam uma desfiguração no paciente. Mas tudo isso inevitavelmente acontece em um paciente ou outro? Ou tem alguma forma de prevenir? Por exemplo, essa perda óssea, ou até mesmo essas cáries provocadas pela radiação, né, da radioterapia, tem alguma coisa que se faça em conjunto com a radioterapia para minimizar isso? Sim, é importante falar isso, porque na realidade o paciente chega para fazer a radioterapia em região de cabeça e pescoço, que é bem importante frisar isso, que esses efeitos são relacionados à radioterapia em região de cabeça e pescoço, né? O paciente chega para fazer esse tratamento, ele já é encaminhado para o setor de odontologia, para receber informações e fazer a prevenção desses efeitos colaterais. Depois que ele faz uma avaliação dentária, faz o tratamento dentário para preparar o paciente para fazer o tratamento radioterápico, aí nós começamos com acompanhamento semanal. Então, o paciente vai no consultório semanalmente para prevenir e avaliar se está começando algum efeito colateral. Caso comecem, eles são interceptados pelo tratamento. Então, aí, se começa cárie, a gente começa com as restaurações. Se começam feridas, nós começamos com tratamento a laser. Então, para cada uma dessas alterações, vai ter um tratamento específico. Que aí, já de imediato, o paciente recebe, inclusive, até uma pausa na nossa conversa, Luciana, tem muitos pacientes que fazem tratamento aqui no Hospital do Câncer, né, tem assistência da ACOM, mas eles não conhecem os benefícios que eles têm, né? Por exemplo, passar pelo dentista, pelo fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todos os benefícios de assistência social. Então, você que está em casa, que é paciente da ACOM, né, vale essa dica, né, de procurar assistência social, perguntar ao seu médico, né, o que você tem direito, é tudo gratuito e está aí, né, para vocês que estão em casa e que precisam, né, utilizarem sem custo algum, né, como, por exemplo, os serviços odontológicos. E, bom, Luciana, a gente até agora falou da radioterapia, né, os efeitos mais comuns, os efeitos colaterais, né, mas e a quimioterapia? Sim, alguns remédios da quimioterapia, a gente fala protocolos da quimioterapia, eles ocasionam danos diretos na boca, né, na mucosa. Os danos são a mucosite, né, que é essa inflamação, as feridas na boca. Essas feridas podem começar na boca, descer pela garganta, estômago, intestino, chegar até na genitália, no ânus do paciente. Então, assim, são protocolos altamente tóxicos para o paciente. Alguns determinados protocolos, alguns determinados medicamentos. Quando o médico vai prescrever esses medicamentos, eles já encaminham para a odontologia, para a gente fazer o acompanhamento e fazer a laser terapia preventiva. Porque começa na boca. Na boca, exatamente. E existem outras infecções que podem aparecer também, como infecções fúngicas, que é o sapinho, né, a candidíase, infecções virais que o dentista também vai estar acompanhando. Uhum. E entre as doenças mais comuns, até separando, né, em um primeiro momento, porque tem muitas coisas que são doenças bobas, né, que não têm potencial de se transformar num câncer, e tem as outras que requerem uma atenção um pouco maior. Sim. Tem como diferenciar isso, ou tudo que aparecer de suspeito na boca, o aconselhável já de imediato procurar um cirurgião? O que tiver de diferente na boca, procurar o cirurgião dentista. Isso é importante, né? Então, você que está aí em casa, observou alguma alteração na boca, alguma mancha branca, uma mancha muito avermelhada que seja diferente das áreas adjacentes, algum caroço no pescoço, dificuldade para engolir, qualquer alteração, é importante procurar um profissional de saúde, um cirurgião dentista ou um médico. Agora, nós temos feito capacitações com cirurgiões dentistas para reconhecer o que é suspeito e o que não é suspeito. Aquelas lesões que são suspeitas, eles encaminham aqui para nós, para a gente fazer a biópsia. Completa, exatamente. Né? E o que é mais comum, em se falando de câncer, que acontece em cabeça e pescoço, vamos dizer dessa forma? Quais são os mais comuns? E a gente pode falar em agentes causadores mais comuns também? Por exemplo, cigarro, álcool ou alguma outra coisa?
Sim, o tipo de câncer mais comum que acomete a boca é o tipo espinocelular, que é uma linguagem bem específica, né? 95% desses tumores são espinocelulares. Eles são ocasionados pelo cigarro e pelo álcool. Isso é importante falar porque 90% dos pacientes que chegam para nós, para tratamento, eles são usuários de cigarro. Então, o cigarro assim, é o grande vilão. E ele associado ao álcool se transforma realmente agrava muito a condição para o paciente, a susceptibilidade dele a ter um câncer de boca, né? Tá, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, né? E na volta aí a gente vai voltar a falar, inclusive, desse grande vilão que é o cigarro, porque além dele sozinho já ser um grande risco associado com o álcool, ele, né, potencializa muito ali os malefícios, né? Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta para falar disso e outros assuntos também. Não saia daí. Há 20 anos nascia a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A entidade nasceu do coração de pessoas que percebiam a crescente dificuldade enfrentada pelos portadores de câncer e seus familiares. Sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, a ACOM atualmente assiste a uma população estimada em 1.500.000 pessoas, em 86 cidades do Centro-Oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do estado. A associação trabalha para garantir a assistência e promover o tratamento oncológico na região, visando assim o bem-estar e a melhor qualidade de vida de quem convive com o câncer. Seu primeiro objetivo foi a construção do Hospital do Câncer, que hoje possui 5.000 metros quadrados de área, com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, entre outras formas de atendimento que somam mais de 250 mil por ano. A ACOM oferece gratuitamente acolhimento, hospedagem, alimentação, cuidados, enfermagem 24 horas e entretenimento diariamente a 80 pessoas em tratamento através da Casa de Apoio ao Portador de Câncer, que foi construída também pela entidade através das doações de cidadãos solidários. Também muito importante é a assistência aos pacientes oncológicos durante o processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Para isso, a entidade possui e oferece o Centro Assistencial e o Centro de Reabilitação Oral, onde são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiólogos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos e o correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Com a missão de prevenir o câncer e descobri-lo o mais cedo possível, a entidade investe em ações preventivas e educativas, mantém equipe especializada e uma van totalmente equipada para levar diariamente às comunidades orientações, palestras e atendimentos que somam mais de 10 mil anualmente. Para custear todos esses trabalhos, investimentos necessários e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer e que custam mensalmente para a ACOM mais de R$500 mil, temos o telemarketing para buscar doações junto à população, uma vez que a entidade vive e se mantém através destas doações. Além disso, temos o Bazar Beneficente ACOM, onde roupas, calçados, utensílios domésticos são revendidos em prol da associação. O que você não usa mais pode ser doado e salvar vidas. Novamente, com o apoio da população, estamos iniciando o Centro de Diagnóstico, sendo a primeira fase o Centro da Mulher. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje recebendo a doutora Luciana Vieira Muniz, que é cirurgiã dentista aqui da ACOM. Doutora Luciana, no primeiro bloco, antes do intervalo, a gente falava a respeito do cigarro e dos problemas que ele, né, pode causar, inclusive o cigarro junto com o álcool. Quais são os primeiros sinais da pessoa que está desenvolvendo ali um câncer, uma coisa que precisa já de um cuidado imediato? O que acontece primeiro? É uma mancha vermelha ou branca? Ou é uma dor? O que é? É importante essa pergunta porque muitas vezes o paciente procura assistência quando ele sente dor, né? E, na verdade, no início, o câncer de boca ele não dói. Ele muitas vezes aparece com uma mancha branca, um pouco mais diferente das áreas adjacentes, ou uma placa vermelha. Então, no início ele é indolor, né? E ele vai chegar a uma sintomatologia dolorosa quando estiver mais avançado. Por isso é importante o paciente se autoexaminar. Então, chegar de frente ao espelho, avaliar a boca, ele olhar o que tem diferente na sua boca. Notando alguma coisa diferente, procurar um profissional para esclarecer para ele. Então,
Muitas vezes o tumor inicia com uma mancha branca, uma mancha vermelha. Pode se iniciar também como caroços. São fases iniciais de um tumor de boca. E uma coisa importante para esclarecer é que o cigarro de palha, ele tem um potencial 5 vezes maior de causar câncer de boca do que o cigarro industrializado. Muita gente fuma falando que é natural, né? Exatamente. Que não é industrializado, então é um equívoco gigantesco, né? Gigantesco. O cigarro de palha, ele é ainda pior do que o cigarro industrializado. E essa condição toda é agravada com a frequência do paciente, do consumo dele ao cigarro. E, Luciana, um paciente que fumou na juventude, né? Que durante a juventude, os 15, ou sei lá, dos 18 aos 25, 30 anos, e que hoje está com em torno de 60. Acho que muita gente tomou essa consciência de que era importante abandonar o cigarro e conseguiu, graças a Deus, mas fica preocupada, né, se ainda assim pode desenvolver um câncer causado principalmente pelo hábito pelo tabagismo, né, que teve há mais tempo. Essas pessoas precisam dos mesmos cuidados, ou no caso delas, como não fumam mais, é um pouco mais tranquilo e a avaliação ela pode ser um pouco mais distante? Como que é? O risco é menor daquele paciente que abandonou o cigarro há mais de 10 anos. É menor, isso é fato. Seria mas em torno disso, um marco a gente poderia colocar 10 anos. 10 anos, isso. Já vai diminuindo essa possibilidade de desenvolver, então. Mas isso não faz com que ele fique tranquilo, ele precisa realmente reavaliar. Sempre ser avaliado por um profissional. Por quê? Porque o câncer de boca está associado ao cigarro e ao álcool, mas ele também tem relação com outros fatores de causa. Por exemplo, a radiação solar, que pode ocasionar o câncer de lábio inferior, e o HPV, né, que é um vírus que está relacionado a alguns tipos de câncer de boca e câncer de garganta. Então, é um alerta que realmente a gente faz para a população. Na verdade, todo mundo tem que ser avaliado, né? E a gente nós temos visto pacientes jovens aparecendo no consultório com tumor de boca, pacientes de 35 anos, pacientes com 40 anos. E o tumor de boca era um tipo de tumor muito relacionado à idade, ao idoso, né? A gente tem visto essa faixa etária avançar para pessoas mais jovens. Luciana, por exemplo, é muito comum a gente ver falar no câncer de boca, língua, né? Enfim. O cigarro, enfim, a fumaça, a gente sabe que não só quem fuma, mas inclusive os fumantes passivos, né? Eles estão expostos ali a quantidades grandes, né? De substâncias cancerígenas. Boca, nariz, essas áreas todas têm essa possibilidade de desenvolver, por exemplo, o nariz, porque a fumaça circula por todo o organismo ali, né? Pulmão, enfim, laringe. Também existem cânceres, por exemplo, nessa região? Sim. Eu falo mais porque, por exemplo, o fumante passivo, ele não ingere diretamente pela boca, né? Que seria a região primária ali onde poderia desenvolver um câncer, né? Mas em muitos casos o nariz, né, ele vai ingerir aquela fumaça e a gente sabe o mal que ela faz. Então há essa possibilidade ou a concentração ela é menor e ainda assim requer cuidado, mas não oferece tanto risco? Não, existem os tumores de nasofaringe, né, que estão relacionados ao cigarro, né, inalado, né. Então também todo esse campo é um campo de cancerização que o tabaco realmente ele pode acometer. E as pessoas que querem abandonar o cigarro, muita gente, inclusive, tem dificuldade para isso, né? Tem alguma dica para facilitar um pouco esse processo? Porque fatores a gente já trouxe aqui em números, né? Sim. Mas como a gente sabe que não bastam fatores, né? Todo mundo que fuma sabe o mal que faz, mas tem algum projeto que você possa trazer, citar, de repente, que venha como um auxílio, né? Para quem deseja abandonar o tabaco? Primeira coisa, eu acho que é a força de vontade, né, do paciente, aliada ao grupos de apoio. A gente sabe que o Ministério de Saúde tem os grupos de tabagismo que apoiam a população, né, com medicamentos, com um suporte psicológico, que é importante. Então, eu acredito que os grupos de tabagismo sejam um grande apoio desse paciente, dessa pessoa que busca a cessação do tabagismo, né. E esses grupos de tabagismo são encontrados nos postos de saúde, né, nas unidades de saúde. Então, as pessoas procurem, né, suas unidades de saúde, se informem que na unidade está funcionando o grupo de tabagismo. O ideal é
nesses grupos, às vezes psicólogos também, né? São profissionais muito indicados, né? Que inclusive fazem parte dessas equipes, né? Sim, exatamente. Então aí tem um apoio psicológico, o apoio medicamentoso, né? As reuniões semanais que eles fazem é muito importante para o paciente. Ok, o nosso tempo é um pouco curto, né? Antes de terminar, eu queria deixar para você fazer alguma consideração final, alguma coisa que talvez seja importante, a gente não trouxe, né? Em forma de perguntas. Pode ficar à vontade para a gente finalizar. Eu acho que a mensagem sempre tem que ser de prevenir, né, o câncer, de promover o diagnóstico precoce. Se a gente consegue diagnosticar o câncer precocemente, a gente tem uma possibilidade maior de cura. 80% dos cânceres que são diagnosticados em fase inicial, eles são curáveis. Então, assim, a mensagem é de prevenir, evitar esses fatores causais, que é o cigarro e o álcool, se proteger do sol, né? Então, evitar os fatores causais e procurarem o dentista, mesmo aqueles pacientes que não têm dentes naturais, porque isso é uma questão que é importante falar também. Então, tem muitos pacientes que usam prótese e acham que não precisam ir ao dentista. Então, é importante eles serem avaliados, né, o que existe ali debaixo da prótese, para ver se não tem nenhuma alteração que seja digna de uma avaliação mais complexa. Inclusive, você falando agora da prótese, me lembra da nossa primeira gravação aqui no programa, que você falou muito a respeito dos machucados, né? Se a prótese ela incomoda, ela faz ali uma feridinha, que aquilo parece, se não me engano, né? Parece que requer um cuidado, né? Que ela não pode machucar, porque a própria lesão que ela causa requer um cuidado. Na verdade, a prótese por si só, a prótese que machuca não é um fator que causaria câncer, mas ela é um fator que pode ser coadjuvante. Ela pode facilitar para um outro agente atuar como carcinógeno, por exemplo, a fumaça do cigarro, né, os agentes do cigarro ou do álcool. Então, ela funcionaria como um agente facilitador. Então, aqueles pacientes que têm próteses que machucam, devem procurar o cirurgião dentista para acertar, para adaptar melhor essa prótese. O ideal, além do desconforto, é que cuide para não ser também, né, como diz você, esse facilitador, né, de uma coisa tão séria como um câncer. Exatamente. Bom, a gente vai ficando aqui, né, pelo programa de hoje. Eu queria te agradecer, porque acho que ficou muito autoexplicativo, né, assim, acho que eu não precisava nem das perguntas, era só você falar os principais fatores, mas na verdade a gente sabe que o cigarro é o grande vilão. Sim. E é justamente contra isso que as pessoas devem lutar, é parar mesmo de fumar, né, porque de fato só traz mal, né, só traz males, vamos dizer assim. Bom, vocês que estão em casa, quero agradecer também a sua participação, que está sempre conosco aqui no programa Mais Saúde, e dizer que semana que vem a gente está aqui novamente com um programa novinho para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com Centro-Oeste Cap e Investe Capitalização e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. Acom, sua doação faz tudo acontecer.